Eu agora passo, eu agora passo a palavra para o professor Bruno, e assim que o Bruno terminar a fala dele, os professores que conduzirão a fala do professor Flávio, que atuarão como mediadores, no dia de hoje é o professor Eduardo Calixto e o professor Alexandre. Eles é que farão esse papel de mediadores. Eu vou ficar quietinha aqui, eu só entro no final na hora que me for permitido falar e fazer pergunta. Prometo me comportar, não vou tropeçar em nenhuma cadeira e nenhum fio, como eu normalmente faço quando nós estamos em loco. Como eu fiz no dia da palestra, que o Flávio foi lá na OAB e eu derrubei tudo. Prometo me comportar. Bruno, a palavra é sua. Obrigado, Luciana. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, principalmente ao nosso palestrante da noite, Dr. Flávio, novamente conosco aqui, prazer enorme. Boa noite à professora Cláudia, aos professores do Direito, aos nossos alunos e também à comunidade externa que se fazem presentes, né? Já vi aqui alguns nomes, o professor Walter estava aqui até agora saiu da minha telinha, mas acho que está por aí, né? O doutor Ricardo Bueno também, a qual eu acabei de falar agora há pouco. Então, é importante também que essa comunidade externa esteja participando não só da atividade que a Dom Bosco oferece essa semana, mas em tempos de pandemia, é importante que nós, operadores do direito, estejamos alinhados, né, a esse tipo de atividade para manter a educação, o ensino, antenados ao que vem acontecendo, né? Então, boa noite a todos. Eu agradeço também ao pessoal do CA, Isabela, Clélcio, enfim, o Jonathan, que ajudaram, né, a organizar esses eventos, sempre fazendo os folders e auxiliando naquilo tudo que é possível, né? Então, espero que tenhamos uma ótima. Não é uma semana, né? Porque são 2 dias de palestras e no terceiro dia, na quarta-feira, o nosso encontro científico. Então, eu espero que tenhamos um ótimo 3 dias de atividades jurídicas. As palestras são temas atuais e que a gente agora, mais ainda, né, no tempo de pandemia, é importante estarmos discutindo sobre eles. E quarta-feira, acredito que a gente vai estar inovando aí nesse encontro científico online, né? Vi alguns poucos eventos científicos sendo realizados nessa linha de encontro por videoconferência. Aqui na nossa região, acho que eu não acabei não vendo nenhum, mas enfim, vamos inovando aqui na nossa região, na nossa cidade, trazendo a comunidade jurídica até nós também para participar e oferecendo para os nossos alunos, nossos professores, a chance de estar participando e organizando esses eventos que todos nós sabemos que é de suma importância, né? Então, eu espero que tenhamos um ótimo 3 dias de atividade. Também não vou ficar falando muito, igual a professora Luciana, vou deixar para o final fazer algumas perguntas, que eu já tenho algumas de prontidão aqui, de direito do consumidor, né, nessa pandemia. E aí, então, ao final, nós conversamos novamente. Tá certo, pessoal? Vou passar a palavra para o professor Alexandre e para o professor Eduardo e para o nosso aluno de ontem, que é os que vão, né, mediar a palavra de hoje. Que tenhamos uma boa noite, tá certo, pessoal? Obrigado, tchau, tchau. Muito bem, boa noite, professor Bruno, professora Cláudia, professora Luciana, meu amigo Flávio Caetano de Palmas, Machado, né? Não, Maimone, perdão. Meu colega de mestrado, um profissional competente, um advogado respeitado na área de consumidor e outras áreas também. A nossa referência no mestrado aí em relação ao consumidor é, sem dúvida nenhuma, o Dr. Flávio Caetano. Então, para iniciar a nossa palestra de hoje, eu quero apresentar o nosso palestrante, ele que é mestrando em Direito Negocial pela UEL, especialista, né, advogado sócio do escritório Caetano de Paula Espigal e Gale, né, com atuação focada em responsabilidade civil e também direito do consumidor. Além disso, ele é diretor nacional do Brasilcom, que é o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. E também, ele é um filho da UEL aqui, né, graduado
pela Universidade Estadual de Londrina e hoje meu colega de mestrado. Então, doutor Flávio, eu passo a palavra ao doutor para que nos brinde aí com a excelente palestra. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, caro Alexandre, professor Bruno, professora Luciana, professora Cláudia. Obrigado pelo convite mais uma vez, professora Luciana, fiquei muito feliz. Você sempre gentil e querida comigo. Obrigado pela oportunidade de bater um papo sobre direito do consumidor. E digo para você que o maior desafio não é o escritório estar no mestrado em relação ao meu tempo, apesar de eu estar correndo com a dissertação, lendo bastante, graças a Deus. Mas a minha filha tem 3 meses, então eu também estou com uma privação de sono fora da minha média, minha primeira filha. Manuela, a coisa mais linda do mundo. Então, se eu também falar alguma bobagem, eu vou colocar no colo da minha privação de sono. Falar de direito do consumidor é uma coisa que eu gosto muito. Agradeço uma nova oportunidade que o professor Bruno, em nome do professor Bruno, que a Faculdade Dom Bosco me oferece. Cumprimentar o Walter, orientando com a professora Ana Cláudia junto comigo, cumprimentar o Eduardo Calixto, alunos queridos, a Isabela, Jonathan, em nome de vocês, todas as pessoas que estão aí conversando conosco. Então, vou fazer a apresentação do que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar hoje, eu vou começar e vou dar um pouco mais de enfoque na obsolescência programada, porque fatalmente as perguntas ficarão mais em relação à pandemia. Então, eu vou aproveitar o debate mais centrado na pandemia, mas vou falar um pouco da pandemia, mas vou centrar esforços aí na obsolescência programada, o que isso tem a ver com o consumidor e como que isso funciona ou deixa de funcionar segundo a ótica que eu tenho estudado, tá bom? Muito obrigado, vamos lá. Bom, quem assistiu a palestra no passado sabe que eu gosto de começar, e eu vou reiterar aqui, que sempre que eu vou falar de direito do consumidor, eu começo situando quem é o direito do consumidor, né? Se nós vamos falar de alguma relação de consumo, nós precisamos entender que as relações jurídicas de consumo, elas não são quaisquer relações, elas são relações com base no Código de Defesa do Consumidor, que nasceu com forte matriz constitucional, com comando constitucional, sob comando constitucional. E o que diz a Constituição Federal? A Constituição, ela poderia ter dito que o Estado vai regular as relações de consumo, poderia ter dito que o Estado vai defender o consumidor, os direitos do consumidor. A Constituição fez mais do que isso. Ela falou, Estado, você vai agir afirmativamente, você vai promover a defesa do consumidor na forma da lei. Antes de eu continuar, queria saber se o meu áudio está legal. Legal. Bom, obrigado. A Constituição, então, ela determina o Estado. Então, o Estado, quem é o Estado? O Estado administrativo, o Estado legislativo e o Estado em sua função jurisdicional. Então, é dever do Estado em suas funções não ficar parado, promover a defesa do consumidor. Então, o direito fundamental que nós temos, inserto no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, é para que haja um impulso, é para que haja uma ação afirmativa para que a defesa do consumidor seja garantida. Então, é muito mais do que pura e simplesmente mandar o Estado regular as relações de consumo e qualquer outra coisa. E por que o Estado faz isso? Por que a Constituição Federal faz isso? Porque já a Constituição, ela reconhece como direito fundamental o reconhecimento de uma diferença de força. Então, há um reconhecimento constitucional de que há uma disparidade de força, há um desequilíbrio nessa relação, e essa relação precisa ser equilibrada. Eu só reconheço que existe uma vulnerabilidade para que haja depois um equilíbrio. Então, pareado a esse direito fundamental, nós temos direito à igualdade. Então, é um reconhecimento de que não há igualdade e que o Estado precisa agir em suas 3 funções para que essa igualdade seja garantida. Maravilha. Mas não é só isso. O Estado diz para o fornecedor, né, para o agente econômico que vai atuar no mercado de consumo, você tem liberdade, tem livre iniciativa, você tem direito à propriedade, mas você também tem que observar o princípio da ordem econômica de defesa do consumidor. Então,
já é para ele um limite de atuação. Eu não posso atuar pura e livremente, eu tenho limites para a minha atuação. Função social da propriedade, função social do crédito, né, que as pessoas têm defendido, e também a defesa do consumidor. Com base nisso, vem o Código de Defesa do Consumidor e fala, ó, eu vim aqui, tenho mãe, minha mãe é sensacional, é a Constituição Federal que manda eu estabelecer umas situações aqui para equilibrar aquela relação que nasce desigual. Maravilha. Essa relação que nasce desigual faz com que o CDC tenha no seu artigo 4º, inciso 1º, o artigo 4º fala dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, e no seu inciso 1º já fala, ó, o reconhecimento da vulnerabilidade no mercado de consumo. Então, já há uma estipulação no começo dos princípios que ao reconhecer, a vulnerabilidade já está posta constitucionalmente, e o CDC reconhece essa vulnerabilidade e vai colocar mecanismos para cumprir com o que a Constituição determina. Então, o legislador, o Estado, na sua função legislativa, coloca o Código de Defesa do Consumidor para garantir acesso às pessoas ao seu direito fundamental de defesa do consumidor, de promoção da defesa do consumidor. Então, está aí a materialização do preceito constitucional por via legislativa que foi colocado ali. Muito bem. Ao lado desse princípio, um outro que vai ser importante para a nossa conversa de hoje é o princípio que está no artigo 4º também, no inciso 3º. Boa noite, professor Arthur, mestrando lá com a gente. No inciso 3º do artigo 4º do CDC, que lá tem uma série de princípios, né? A harmonização das relações de consumo, mais uma vez que eu quero falar, é um princípio que fala da compatibilização da defesa do consumidor com os interesses e com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico do fornecedor. Então, o CDC reconhece que o fornecedor precisa de ter uma garantia de promover uma... Vou tirar as notificações aqui para não ficar doido. O fornecedor precisa ter uma garantia também de que ele vai ter uma liberdade para atuar de forma a conseguir ter o seu desenvolvimento. Qual que é o limite? O próprio CDC também diz. Compatibilizando essa necessidade com a defesa do consumidor. É com base em quê? E outra coisa que vai ser importante, um outro princípio que está também inserido nesse mesmo artigo 4º, inciso 3º, que é o princípio da boa-fé. Bom, então, boa-fé é o norte, tanto para consumidores quanto para fornecedores. Muito bem. Continuando a situar a gente no direito do consumidor, ainda que eu quero rapidamente, daqui a pouco a gente passa para a obsolescência. Além disso, é importante a gente falar dos direitos básicos do consumidor, como o direito básico do artigo 6º, inciso 3º, que é o direito à informação, e também o direito à prevenção e reparação de danos. São dois direitos básicos do consumidor, sem os quais o consumidor não pode ficar desamparado sem esses direitos serem respeitados. Bom, então, essa é a visão que vocês precisam entender, que é a minha visão. Eu preciso apresentar de forma transparente para vocês qual é a visão e qual que é a minha linha de raciocínio. É com isso na cabeça que eu vou olhar qualquer situação do direito do consumidor. Então, se existe alguma relação jurídica de consumo, se existe alguma prática no mercado de consumo, é com esse viés que eu vou olhar. É com o viés constitucional, de buscar garantir, cumprir com o direito fundamental de promover a defesa do consumidor. E da onde que veio a tal da obsolescência programada? O que isso aqui gerou na minha cabeça e que eu quero compartilhar com vocês? Todo mundo sabe o que é obsolescência programada? Não? Algumas pessoas estão fazendo assim, outras não. Então, Alexandre, obsolescência programada. Eu programo para tornar um produto obsoleto. Então, um produto, ele vai estragar daqui quanto tempo? Eu vou programar a obsolescência daquele produto. Eu vou planejar quando que aquele produto vai... O ciclo de vida daquele produto. Vai até quando? Quando que ele deixa de funcionar?
Era sim o começo desse trem. E tem um documentário que eu quero convidar vocês todos a assistir, 50 minutos, documentário gostoso de assistir. Aliás, um outro documentário que eu já falei para vocês na outra palestra, que eu falo de novo, é do Sobral Pinto. Assistam ao documentário do Sobral Pinto, é sensacional. Mas não é esse que eu vou falar hoje, não. Então, o documentário do Sobral Pinto é O Homem que Não Tinha Preço, O Homem que Não Tem Preço. É muito interessante. O Heráclito Sobral Pinto foi um advogado muito religioso, e ele era muito católico, e ele defendia, ele tatuava em direito penal. E aí uma vez perguntaram para ele, como você consegue, sendo tão religioso, defender tanta gente inescrupulosa e tal? Ele falou, fazendo igual Jesus Cristo, odiando o pecado e amando o pecador. Né? Mas é uma série de situações desse jurista que eu gosto demais nesse filme tem. Bom, mas o documentário que eu quero conversar com vocês é o documentário da como que é o nome dela? Ela não é brasileira. Cosima, não estou encontrando na minha cola aqui, Cosima Danohitzer, Comprar, Tirar, Comprar, a história secreta da obsolescência programada. Oi? Ouvi alguma? Não? Comprar, Tirar, Comprar, a história secreta da obsolescência programada. Cosima Danohitzer, alguma coisa assim. O que ela faz? Ela vai estudar a obsolescência programada e vai conversar com autores que estudaram isso. Já conhece a Erika conhece esse documentário? Professora Erika, conhece? Conhece o documentário? Não? Muito bem. Não assisti não, ainda não. Por enquanto, mas eu estava procurando aqui no Google. Assista que vai gostar. São 50 minutos, muito legal esse documentário. E ela vai lá e descobre que começa a ter uma lâmpada acesa dentro de um corpo de bombeiros, uma companhia de corpo de bombeiros, desde 1901. E é feita uma festa para comemorar os 100 anos da lâmpada acesa no ano 2001. Assim, festa? 100 anos uma lâmpada? Como assim uma lâmpada de 100 anos? Que durabilidade é essa, né? E aí começam a estudar e buscar informações e tal. E aí se descobriu que no começo do século passado, na década de 1920, há quase 100 anos, tem notícia do primeiro cartel formado no mundo. Eles se reuniram para dominar o mercado de lâmpadas. Eles reuniram vários lugares de vários fabricantes de vários países e disponibilizaram um mapa assim e falaram, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Naquela época, naturalmente, as lâmpadas tinham uma durabilidade de 2.500 horas. E aí, tiveram uma ideia brilhante. Falou assim, mas a gente está vendendo lâmpada com 2.500 horas? Vamos vender com 1.000 horas. Quanto menos horas nós vendermos, mais rápido vão comprar. E assinaram e acharam esses documentos para reduzir a durabilidade. Então, eles investiram dinheiro, investiram tecnologia, chamaram os engenheiros, tecnologia, para falar, precisamos reduzir a vida útil desse produto. Lembrem-se que nós temos que situar isso para a década de 1920. Então, aparentemente, o meio ambiente era infinito, né? Os recursos naturais eram infinitos, nunca ia faltar nada. Então, não tinha essa preocupação ambiental que se faz necessária e a gente pode discutir isso ao final, inclusive. Bom, e eles formam isso e eles conseguem, anos depois, reduzir para 1.000 horas. Então, as lâmpadas vinham com certificado de garantia de no mínimo 2.500 horas e passaram com o tempo a vir com certificado de 1.000 horas. 1925, por aí. O que aconteceu em 1929? Bolsa de Nova York, quebra. Recessão, nós vamos experimentar isso daqui a pouco, muito fortemente, talvez. Bem, a recessão. E aí um cara chamado Bernard London, um investidor imobiliário,
ele fala, nós temos que... Aí ele escreve, ele coloca, é um dos capítulos de um livro dele, ele escreve, nós temos que fazer obrigatória a obsolescência programada para reaquecer a economia. Como assim obrigatória? O produto sai do mercado com X horas. Então, você vai comprar um celular, ele vai sair com tantas horas, 920, 32 isso. Vai sair com um produto com um tempo de garantia, uma roupa com tempo de garantia, com tempo de garantia não, com tempo de vida determinado. Quando alcançar aquele tempo de vida, o consumidor faria o quê? Levaria aquele produto até uma agência do governo que seria criada para isso, a agência daria fim àquilo e a indústria faria novos, venderia, impostos sendo gerados, consumidor comprando, emprego sendo gerado, e essa era a ideia do Bernard London. Não deu certo. Não foi, ninguém o ouviu, ou pelo menos oficialmente ninguém o ouviu. Continuou sem a oficialização da obsolescência programada. Bom, uma outra coisa que mostra esse documentário da Cosima, começa o documentário com qualquer um de nós. O nome dele, se não me engano, é Marcos. O comprador vai lá e fala, ele percebe que dá o aviso na impressora dele, tem algum produto na sua, alguma peça tá com defeito na sua impressora. Aí leva para assistência técnica, todas as assistências falam que, olha, não compensa trocar essa peça, é melhor comprar um novo, não compensa. Todos nós já fomos submetidos a isso, né? Com algum produto a gente já teve que comprar um novo porque não compensava consertar. Ele não se conforma. Ele fala, não, e pesquisa, e procura, e encontra um cara que fala, olha, foi colocado um chip na impressora, e quando dão, se não me engano, são 1000 impressões, quando totalizam 1000 impressões, a impressora manda um aviso falando, quebrou. E aí vai para a assistência técnica, não compensa trocar. Aí no final ele vai, vou dar um spoiler aqui, mas ele encontra um russo que vende um software, entrega gratuitamente um software que zera aquele chip. Aí ele baixa, zera a impressora dele e começa a imprimir tudo de novo. E fala, caramba, não preciso mais... E a Cosima até fala que seria uma revolução dos consumidores, começando a falar, não, eu vou manter o meu produto tal qual está, eu vou consertar, reparar o meu produto. Bom, não deu certo com o Bernard London, a obsolescência programada oficialmente instaurada, mas vem a Segunda Grande Guerra e o pós-guerra, nova recessão, e um cara chamado Brooks Stevens, alguma coisa assim, tá no filme. Ele começa a palestrar, ele viaja e palestra, fala, nós temos que fazer uma obsolescência programada. Não oficialmente, as empresas têm que fazer. O que nós vamos fazer para isso? Ele tem uma frase, obsolescência programada é boa para o consumidor. Nós vamos mostrar para o consumidor, ou nós vamos incutir, ele não fala isso, mas é como se ele falasse, vamos incutir no consumidor. Aí ele fala, o desejo de possuir algo um pouco mais novo, um pouco melhor e um pouco antes do necessário. E falando expressamente da obsolescência programada. Bom, então, todo mundo o Alexandre que não conhecia a expressão, alguns outros que fizeram assim, estão mais familiarizados agora com a obsolescência programada. Eduardo, está tudo bem aí? Bom, e para o direito do consumidor, como que é isso? Será que essa prática de, eu sou fornecedor, vou vender um mouse, né? Só não vai apertar em lugar errado aqui. E eu vou fazer o que com ele? Eu sou obrigado a vender um produto, criar um produto com uma durabilidade eterna? Não. Eu sou obrigado a investir meu dinheiro para
aumentar a durabilidade ou não, se eu tenho liberdade econômica, eu quero atuar nesse mercado, qual que é o meu direito de lucro? Por que eu vou investir esforços? Se eu continuar assim, eu vou ganhar mais. Para aumentar a durabilidade do produto, que é algo que eu já convenci o consumidor, que não é algo que ele precisa buscar. Antigamente, a gente buscava durabilidade, né? Máquina de lavar roupa, o técnico da máquina de lavar roupa, ele era um conhecido da família, ele vivia consertando a máquina de lavar roupa. Hoje, eu ainda tenho um técnico que é meu amigo, a gente vai pescar junto, inclusive, um cara sensacional. O que a gente faz? A durabilidade não é mais algo que a gente busque. Nós sabemos que os produtos vão acabar. Mas, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá garantia de produtos duráveis e não duráveis. Então, os produtos não duráveis, aqueles que com o tempo se consomem. Então, uma fruta, um alimento, um refrigerante, eu vou consumir não durável, acabou. Os produtos duráveis. Os produtos duráveis, eles não se consomem com o uso pelo tempo, né? Pelo tempo. Seria, então, a obsolescência programada se o produto não durável, ou melhor, o produto durável, eu fabrico o produto durável, eu coloco no mercado de consumo esse produto com uma data de validade sem que o consumidor saiba, e esse produto é mesmo durável? Não sei. Deveria ser, então, criada uma nova modalidade de produto? Não é não durável, mas é mesmo durável? E se o fornecedor que vai produzir vai colocar no mercado de consumo aquele produto para que nós compremos, tem a informação clara, inequívoca, de quanto tempo ele vai ficar com aquele produto, porque ele quer, e normalmente, eles começaram a fazer uma associação com fornecedores de crédito, porque eles vendem 2 vezes, então eles vão lá e vendem produto parcelado no mesmo tempo da garantia. Então nós parcelamos um produto em 10, 12 vezes, ao mesmo tempo da garantia acabou, paramos de pagar, o produto estraga. Mas daí nós temos uma nova forma de fazer uma nova parcela. Bom, será que, tendo o fornecedor essa informação, não é dever dele oferecer essa informação para o consumidor, para que o consumidor livremente fale, eu vou comprar esse produto, eu vou deixar de comprar esse produto, vou na concorrência buscar algum que tenha uma maior durabilidade ou não? Será que esse direito não é do consumidor? Se é um direito básico do consumidor, acesso à informação, que a gente tinha conversado no começo? Será que esse direito à informação, direito básico à informação, não ajudaria a equilibrar aquela relação que é desigual? Tudo isso a gente tem que pesquisar e encontrar respostas. O professor Bruno Miragem, que é um professor que eu respeito e muito, gosto demais, ele é meu amigo, gosto muito dele mesmo, ele é sócio da professora Cláudia Lima Marques, então os dois, a Cláudia Lima Marques é, de longe, o maior nome de direito do consumidor da América Latina, um dos maiores do mundo, ela tem um sócio, né, é o Bruno Miragem, e ele fala que a obsolescência programada é redução artificial da durabilidade de produtos, ou do ciclo de vida de seus componentes, para que seja forçada e recompra prematura. Então, o fornecedor, ele tem à sua disposição mecanismos para aumentar a durabilidade daquele produto, ou para garantir que a durabilidade daquele produto seja X, mas ele investe para reduzir artificialmente, como a lâmpada, para menos X. Para X dividido por 2, enfim. Será que pode? Será que o direito do consumidor aceita essa prática? Ou quais mecanismos nós temos para enfrentar essa prática? Então, mas será que é só pelo funcionamento em si? Hoje não é só mais o funcionamento, né? A gente já pode perceber que a desejabilidade, o design, aliás, aquele cara, aquele Brooks Tigans, ele era um engenheiro de design, ou um designer, não lembro agora, mas ele investia em design para fazer o consumidor ficar com vontade de comprar mais cedo. Não é o que a gente faz? Um carro, todo carro que sai zero só naquele ano. Porque o modelo daquele carro, no ano seguinte,
vai ser ultrapassado. Aquele modelo no ano seguinte já é obsoleto. Aliás, existe uma decisão no Brasil que a Ford lançou 2 modelos, se não me engano, do K, 2 modelos diferentes no mesmo ano. Eu falo, não, no mesmo ano também não, aí é limite. E aí foi condenada a ressarcir o consumidor que teve prejuízo, alegou prejuízo, falou, houve uma depreciação no meu veículo acima do normal por conta de um lançamento antecipado desse modelo, então eu quero uma indenização. O pedido dele era a substituição pelo carro, pelo novo modelo, não me lembro agora. Bom, então nós temos a funcionalidade daquele produto, perdendo a funcionalidade daquele produto, e nós temos também a possibilidade do nosso desejo ser menos, ou ser mais aguçado pelo mercado para que nós queiramos um novo produto. Todo mundo aqui, enquanto o Steve Jobs estava vivo, ele fazia um espetáculo para lançar um novo iPhone. E todo mundo fazia fila para... Todo mundo não, né? Muita gente fazia fila para comprar aquele produto. O anterior estava estragado, estava sem funcionar? Não. Mas queríamos o novo. E outras empresas fazem isso, né? Alguns países, como a França, começaram a entender que há prática abusiva nisso e que a Apple e a Samsung foram condenadas na França e na Itália a indenizar consumidores por prática de obsolescência programada. Bom, então o produto pode parar de funcionar, lâmpada, peças de reposição, é o exemplo do Marcos, ou assistência técnica, tudo bem? Não compensa. Compra o novo, porque não compensa trocar. Se a peça de reposição, o Código de Defesa do Consumidor tem um dispositivo no CDC que fala que é dever do fornecedor manter peças de reposição à disposição enquanto ele comercializar aquele produto. E quando parar de comercializar aquele produto, ele deve garantir que tenha peça de reposição até o ciclo de vida do produto acabar. Se não me engano, artigo 32 do CDC. Bom, será que ter peça de reposição, mas oferecê-la a um preço que impossibilita a minha compra é cumprir com esse dispositivo do CDC? Será que garante que esse princípio da vulnerabilidade do consumidor seja respeitado? Será que garante o princípio da ordem econômica do artigo 170, inciso 5º, ser respeitada essa prática? Eu já adianto que parece que não. A mim parece que não. E aí as novas tecnologias, novo design, como o iPhone faz e tal. Tem um voto do ministro Luiz Felipe Salomão, no STJ, que ele vai julgar um caso que trata de vício oculto, e no meio do voto dele, ele fala da obsolescência programada, e fala de alguns exemplos que eu quero compartilhar com vocês. Aliás, depois a professora Luciana me cobre, para eu dar esses dados, o Alexandre, né, o Eduardo, todos me cobrem, para eu dar esses dados e para quem quiser buscar a fonte, vou disponibilizar isso, para quem quiser buscar a fonte ir atrás, tá? Aí o ministro Luiz Felipe Salomão, ele fala, são exemplos desse fenômeno, a reduzida vida útil de componentes eletrônicos, como baterias de telefones celulares, com o posterior e estratégico inflacionamento do preço do mencionado componente, para que seja mais vantajosa a compra nova do conjunto. Outro exemplo, a incompatibilidade entre componentes antigos e novos, de modo a obrigar o consumidor a atualizar por completo o produto. Quem aqui já não foi obrigado a falar, eu não consigo baixar essa nova versão do aplicativo X, do software tal, no meu smartphone, porque no meu Android, ou meu sei lá o que, não, é incompatível com ele, eu não consigo atualizar meu Android, não consigo, e aí você é obrigado, para não ficar obsoleto, comprar um novo, um exemplo que ele dá. Produtor que lança linha nova de produtos, então o produtor que lança uma linha nova de produtos, fazendo cessar assodadamente a fabricação de insumos
ou peças necessárias à antiga. Esse exemplo aqui, se parou de vender a peça necessária para a anterior, está muito configurada a prática abusiva, violou o Código de Defesa do Consumidor textualmente, é fácil de pegar aos meus olhos, pelo menos. A minha dificuldade é quando há esse estratégico inflacionamento do preço do componente. Há uma dificuldade para dizer que, não, mas isso está camuflando a cobertura ou respeito a esse direito. Como garantir isso, para mim, é complicado. E mesmo a incompatibilidade, falar, não, o fornecedor, será que ele é obrigado a continuar desenvolvendo atualizações de software para todos os produtos que estão no mercado? Ou quem faz o software fala, não, para esse eu não vou investir para continuar oferecendo software, um antivírus ou qualquer coisa naquele produto antigo. Eu não vou gastar o meu dinheiro para isso. Será que ele é obrigado a fazer isso? Era o artigo 32 mesmo, de peças de reposição. E aqui é um dever, um dever do consumidor, um dever do fornecedor no pós-contrato, né? Então, você já está com o produto, já passou o prazo de garantia do produto, ele parou de funcionar, mas ele tem o dever de garantir a peça de reposição para que nós consigamos acesso a ele. Se a ideia do Código de Defesa do Consumidor senão não teria esse dispositivo, né? O artigo 32 fala o fornecedor tem que garantir a peça de reposição, a ideia é que o consumidor tenha acesso ao direito ao reparo. Não há escrito direito ao reparo em lugar nenhum do CDC, direito a consertar, não tem nada disso. Mas esse é o espírito, me parece que esse é o espírito do artigo 32, combinado com toda a principiologia do CDC. Quando o fornecedor, ele, ao invés de colocar o preço, o produto, o componente, com um preço adequado, ou razoável, ele coloca um preço que é quase ou maior do que o próprio produto. Ele viola esse dispositivo. Ele abusa do direito que ele tem de buscar o lucro e de de colocar preço, de precificação. Ele abusa desse direito. O preço é livre, o produto não é tabelado. Mas quando ele coloca um componente de uma forma que o preço impõe ao consumidor a compra ou a recompra de um outro, um inteiro conjunto, ele tira do consumidor a liberdade de escolha. O consumidor, ele ia escolher, eu vou arrumar ou eu vou para o novo? Mas com o preço sendo tão caro, inacessível, ele nem escolhe, ele vai direto para adquirir o novo produto. E aí, me parece uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. Tá bom. Então, o produto tem que ser eterno. Será que o produto tem que ser... Ele não pode ter... Eu lembro de uma ação que eu fiz. Eu comprei uma TV para mim e uma para minha mãe, uma Smart TV, no mesmo dia. Fui lá, eu estava começando, não sei se estava começando isso, tá tudo tão rápido que eu não sei. Eu comprei uma para mim e comprei uma para minha mãe, de presente. Da minha mãe, o prazo de garantia era 1 ano. Quer dizer, vou abrir um parênteses aqui. A garantia contratual e a garantia legal têm prazos complementares. Então, se o fornecedor oferece a garantia de 1 ano, nós temos mais 90 dias de garantia legal, então nós temos um pouco mais de 1 ano. Mas no caso, eles fizeram constar, eles estão fazendo bastante isso, constar no termo de garantia que eram 9 meses mais 90 dias. Então tá, deu 1 ano e 1 mês, a TV da minha mãe parou de funcionar. Eu falei, caramba, mas é muita sacanagem, acabou de produto desse, será que é para durar tão pouco? E aí começa a ter um outro critério, Arthur, importante para nós. O do ciclo de vida útil daquele produto. Qual é o ciclo de vida útil de uma televisão? Diferente de um carro. Diferente de um liquidificador. Então, de um smartphone. Então, qual é o ciclo de vida útil de cada produto? E aí, a gente conseguiu... eu fiz reclamações em vários lugares, abri protocolo e tal, e aí não deu certo, eu tive que entrar com a ação
aí a ação deu certo, né? Minha mãe ganhou uma TV nova e uns danos por violação de direitos básicos do consumidor, que são direitos de personalidade. Dano moral. Por quê? Porque o vício oculto. Então, o vício oculto, nós temos 90 dias para reclamar a partir do surgimento. Levei para a assistência técnica, tinha na assistência técnica a possibilidade de arrumar. Só que o preço era maior que uma TV nova. Falei, pô, não é justo. Mas então, adiantando para essa resposta, será que a gente tem que ter um produto eterno, tem uma televisão e tem que durar a vida inteira? Não, não tem que durar a vida inteira. Mas tem que durar a vida dela inteira. E aí se discute o ciclo de vida útil do produto. Eu não sei, particularmente, se isso vai adiantar. Por quê? Quando começou as ações de revisão bancária, elas começaram, deram muito certo, os juros eram muito abusivos, eram considerados abusivos, foram determinando a redução dos juros e tal. E aí agora, o que está pacificado? Que reduz se for maior que a taxa média de mercado. Taxa média de mercado tem meia dúzia de bancos, eles é que dizem qual é o juros, qual não é o juros. Da mesma forma, essa situação me parece que vai acontecendo na vida útil do produto. Tá bom. Se eles já têm cartel funcionando para dominação de mercado, eles não vão, eles mesmos, estipular e falar, bom, então vida útil o ciclo de vida útil de uma televisão são 2 anos, o ciclo de 1 ano, não sei. Enfim, então tenho fecho parênteses aqui, eu tenho minhas críticas em relação a isso. Mas, não dá para exigir que o produto tenha uma vida eterna. Então, qual que é o critério? Enquanto não encontrarmos outro, o critério, Walter, vai ser mesmo vida útil do produto. A professora Cláudia Lima Marques, ela fala assim, se o vício é oculto, porque se manifestou somente com o uso e experimentação do produto, ou porque se evidenciará muito tempo após a tradição, o limite temporal da garantia legal está em aberto, seu termo inicial, somente a partir da descoberta do vício. Está lá no livro dos contratos dela. E ela mesma responde, não, a nova garantia não é eterna, não é e não pode ser eterna. Os bens de consumo possuem uma durabilidade determinada, e essa durabilidade determinada é exatamente o ciclo de vida útil do produto. Com observação aqui, Isabela, de que quem coloca no mercado é o fornecedor, e ele vai dizer o ciclo de vida útil do produto. Bom, estamos falando do consumidor. Mas o fornecedor tem direito? Ele não tem direito de pura e simplesmente colocar no mercado de consumo qualquer produto? Ele não tem direito à livre iniciativa? Então, lembrando que existe esse direito dele, ele tem que fazer uma ponderação desse direito com a defesa do consumidor, que isso, inclusive, está lá no artigo 4º, inciso 3º do CDC. De qualquer forma? Não. Com base nos princípios da ordem econômica, notadamente, o artigo 170, inciso 5º, que é a defesa do consumidor. Sempre com base na boa-fé. Bom, então tá. Então, a obsolescência programada, ela é uma prática que faz com que a economia gire, segundo os fornecedores, ajuda o ciclo da economia a girar. Ela foi elaborada e discutida em momentos pós-crise e colocada em prática em momentos pós-crise. Então, nós tivemos a Bolsa de Nova York em 29 quebrando, no período posterior, a tentativa de oficializar a obsolescência programada, um pouco depois a Segunda Guerra Mundial e depois a Grande Guerra Mundial, o Steve Brooks falando, precisamos de obsolescência programada, vamos controlar esse produto, não dá para ser eterno, não. E nós estamos discutindo regular, existem 3 projetos de lei que eu encontrei, talvez tenham mais, tem um no Senado e 2 na Câmara dos Deputados, querendo proibir a obsolescência programada, colocando lá no artigo 39 do CDC, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele estipula as práticas abusivas. Então, dentre outros, são vedadas as seguintes práticas abusivas. E aí o fornecedor não pode ter uma série de práticas, né? Não pode ter a venda casada, não pode impingir ao consumidor a compra de um produto ou um serviço, enfim.
não pode elevar sem justa causa o preço, e estão tentando incluir nesse artigo 39 um dispositivo falando proibindo a obsolescência programada. Mas o nosso momento é de crise. Será que é um momento oportuno para esse debate? Ou será que justamente... Bom, primeiro, a gente não sabe como vai ser o mundo pós-pandemia, mas que todo mundo está sentindo, percebendo, imaginando e prevendo é que vai ser crise. Né? Que a gente não sabe o tamanho da recessão, mas alguma recessão vamos ter. No mundo inteiro. Né? Ao contrário de guerra, inclusive, que era localizada entre os países participantes da guerra, a pandemia está no mundo inteiro. Então, todo o mundo vai perceber em maior ou menor grau uma crise, para além das perdas da vida, para além do luto, para além de todo um aspecto psicológico, do medo que a gente está passando, de quem tem algum parente que fica com uma sensação de que vai morrer. Né? É horrível, até por falta de políticas públicas destinadas a isso, né? De clareza de informação sobre isso, mas nós sabemos que vai ter crise. Estamos em uma crise, e quando passar a pandemia, tomara que logo, nós vamos continuar com uma crise. E essa crise vai afetar os bolsos e a economia. Já há demissão, já há fechamento de empresa, já há uma série de situações, para além das perdas de vida, que é a principal perda que estamos sentindo, são as vidas. E aí, será que esse momento, se a obsolescência programada se criou e se fortaleceu em outras crises, será que esse momento é o momento para o Congresso Nacional barrar? Bom, naquela época, ou naquelas épocas, existia uma sensação de que os recursos naturais, vamos acabar com tudo, porque não vai acabar. Né? Podemos fazer o que quisermos, que sempre terá à disposição recursos naturais. Hoje, nós sabemos que, inclusive, os eletroeletrônicos, o lixo eletrônico, a questão da logística, a necessidade da logística reversa, a necessidade de uma política nacional de resíduos sólidos adequada, enfim, nós sabemos que o meio ambiente está... Talvez a pandemia seja até um sinal. Para, mundo, calma, calma. Né? Bichos de extinção, vocês não ligam. A temperatura do ambiental mudando, vocês não ligam. Então, vamos vocês ficar... O mundo parece uma resposta da natureza. Eu vou deixar um pouco vocês doentes, porque quem sabe consegue entender que o o coletivo, tem que dar para o coletivo. Mas... será que é esse o momento? Me parece que é justamente esse o momento. Se a obsolescência programada tivesse sido bem sucedida como tática de fazer recursos girarem, apenas não somente isso, não teria a própria obsolescência programada ter causado suas crises. Há artigos científicos mostrando que a obsolescência programada contribui significativamente para o superendividamento do consumidor. Então, o consumidor está quebrado, não tem o produto, mas quebrou o produto. O produto parou de funcionar, ele vai ter que comprar um novo. Então, ele faz uma nova parcela. Aí ele tem a desejabilidade do novo produto e vai fazer uma nova parcela. E o superendividamento do consumidor vai sendo aumentado e ampliado e estimulado com a prática da obsolescência programada. Será que, então, a obsolescência programada poderá ser uma saída nessa crise, como foi em outras? Hoje, a finitude dos recursos naturais está demonstrada. Então, tenho minhas dúvidas em relação a isso. Estou terminando, gente. Aliás, sobre o projeto de lei da obsolescência programada, sobre o superendividamento do consumidor, existe um projeto de lei que já foi aprovado no Senado e que está na Câmara para ser aprovado, é o PL 3515 de 2015, que trata do superendividamento do consumidor. Então, coloquem ao final e divulguem, hashtag aprova PL 3515. Eu sou diretor do Brasilcom, que é um instituto científico de direito do consumidor, sou um dos diretores, né, vários diretores, a professora Cláudia Lima Marques é uma diretora, o Bruno Mirage é outro diretor, o Herman Benjamin é diretor, ministro do STJ, inclusive um dos fundadores.
é um instituto científico de direito do consumidor que está à frente ou à frente não, mas está à frente, está à frente da busca da aprovação do projeto de lei 3515, que vai ser o direito de recomeçar. Se uma empresa, quando está em recuperação, ela pode abrir a recuperação judicial para recomeçar, por que não a pessoa natural ter essa mesma possibilidade de reinício? Então, aprova a PL 3515 para que a gente ajude a superar essa crise. E ela, sim, não a obsolescência programada, mas o projeto de lei de superendividamento pode, com certeza, contribuirá significativamente para a saída da crise. O que o PL fala? Falando rapidamente. Tem a prevenção e o tratamento do superendividado. Como que é a prevenção? Colocando dever do fornecedor de aconselhamento adequado, de somente conceder crédito depois de uma análise que observe que o consumidor tem possibilidade de efetuar verdadeiramente o pagamento daquilo. Em Portugal, isso chama sobreendividamento. Um palestrante veio para cá, falou, antigamente, se emprestava o dinheiro para uma pessoa comprar uma cabra, colocava como garantia uma vaca. Com o tempo, emprestava-se uma vaca para quem tinha uma cabra. Hoje se empresta a cabra e a vaca para quem não tem nenhum bem para garantir. Então, os fornecedores sabem que não tem capacidade de adimplemento, mesmo assim, e a gente fica sufocado. Essa é a prevenção. E o tratamento é colocando todos, então você faz um plano de pagamento, você chama todos os fornecedores, bancos, como é que chama? Lojas de departamentos, chama todos os fornecedores para uma audiência de conciliação. O consumidor que não cumprir com aquele acordo feito, ele perde a possibilidade, a possibilidade de fazer um novo acordo, vai ter que pagar integralmente a dívida. Então, claro, dada uma nova situação de superendividamento que veio acontecer por aí. Bom, fecha parênteses do superendividamento. Me parece que na pandemia o mais importante de todos as discussões é para a aprovação do projeto de lei de superendividamento, que esse sim pode ser um momento de saída, de recuperação dos consumidores, para que eles tenham direito e não, pelo amor de Deus, colocar para o consumidor mais compras. O que a obsolescência programada faz? Leva nós, consumidores, a irem para o mercado comprar mais e mais e mais. Uma das coisas que a pandemia tem mostrado é que nós não precisamos tanto assim de compras, que nós não precisamos tanto assim de bens, que nós nem sabemos onde e quando vamos usar. A única coisa que nós estamos comprando são máscaras, né? E aí tem vários estilos. Nós estamos agora buscando mais o essencial. Então, a obsolescência programada não pode ser uma aposta do mercado. E o consumidor nós não podemos voltar ao normal. O normal é que trouxe a gente para esse estado delicado em que nós nos encontramos. Não é possível continuarmos nesse normal ou voltarmos para o normal. O normal não vai mais existir. Ele não era satisfatório. O normal que estava ali é o que está hoje ainda. A desigualdade social só aumenta, a pobreza só aumenta, a miséria só aumenta, o meio ambiente só se arrebenta, nós arrebentamos. Então, esse normal não basta mais. Nós, do direito, temos que contribuir com mecanismos para que um novo normal seja estabelecido, para que o novo normal seja respeitado. Nós precisamos olhar e entender que o eu cansou. O que eu preciso não é importante, o importante é a coletividade, o coletivo precisa substituir o eu. Um dos possíveis caminhos para isso, quem sabe, a palestra que a gente teve no ciclo do ano passado, que a gente discutiu a economia colaborativa ou compartilhada. Eu não preciso do bem, eu preciso do uso que aquele bem me oferece. Então eu vou buscar o acesso ao uso daquele bem e não o bem mais. Eu não preciso do carro, eu preciso que o carro me leve de um lugar a outro. Então eu uso uma carona e por aí vai. Nós precisamos mudar os nossos hábitos, mudar o nosso pensamento, aproveitar o momento para reflexão e para construir um mundo melhor. Voltar ao normal vai voltar naquela caca que nos trouxe aqui. Então, me parece que a gente tem que ser sempre melhor. Um pouquinho cada dia, um pouquinho mais humano,
é da Constituição Federal, o princípio da solidariedade, uma das coisas importantes que nós vamos ter que trabalhar por aí. Bom, vou deixar agora, uma das coisas importantes que a gente pode conversar, que tudo isso que a gente está tratando permeia a boa-fé. Mas eu posso deixar isso para as perguntas, que já está, eu não lembro agora a hora que eu comecei, mas meu tempo eu acho que está estourando. A boa-fé com os deveres anexos de conduta e com tudo isso que a gente precisa observar sempre, seja em relação ao superendividamento, seja em relação a todas as relações de consumo durante e pós-pandemia. Muito obrigado. Desculpem pela dificuldade de olhar pelas telinhas aqui e não ouvir as expressões de vocês, mas obrigado. Foi uma delícia estar aqui com vocês, está sendo muito gostoso. Muito obrigado pela oportunidade. Fico aberto às perguntas e, se eu não souber, eu falo, vamos pesquisar juntos, que ciência se faz com seriedade. Muito obrigado, Flávio. Sabe as palavras. Você sempre, além de nos agradar com seu brilhante conhecimento, sempre nos acalma também com perspectivas de um mundo melhor. Isso aí desde do nosso saudoso seminário de filosofia do direito. Como não esquecer, não é mesmo? Como não esquecer? Ô, Flávio, antes de passar para algumas discussões, temos uma pergunta aqui do Dr. Ricardo Bueno, que ele questionou se a teoria do diálogo das fontes poderia servir como uma inovação nessas questões consumeristas. O que é que você acha sobre isso? Fundamental. Nosso querido Eric Jaime bolou a ideia do diálogo das fontes, a professora Cláudia Lima Marques trouxe para o Brasil, foi aluna do Eric Jaime. O diálogo das fontes é o quê? Antes a gente discutia a antinomia de normas, né? Qual lei que eu vou aplicar? O Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor? Vou aplicar o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Civil? O que eu faço com esse tanto de leis? Vou aplicar o e-commerce, o decreto do e-commerce, o que eu faço? Eu vou pegar todas as leis, naquilo que elas são cabíveis para aquela situação, vou pegar e vou coordenadamente aplicar o caso concreto. Então, as fontes legislativas diferentes vão dialogar para que eu encontre a melhor saída para aquele caso concreto. É fundamental o diálogo das fontes do direito do consumidor. O artigo 7º do CDC traz a previsão, não expressa, mas com essas palavras, mas está ali o berço do diálogo das fontes para o Código de Defesa do Consumidor, né? As regras aqui previstas, as regras e os princípios aqui previstos não excluem outros de tratados, de outras fontes legislativas. Muito boa pergunta, obrigado. Com certeza o diálogo das fontes é fundamental. Até para boa-fé, né? A gente vai discutir boa-fé, vamos pegar o que o Código de Defesa do Consumidor tem, vamos pegar o que o Código Civil tem e vamos aí para boa-fé no diálogo das fontes. Boa pergunta, obrigado. Depois nós temos uma situação da... Se eu não respondi, desculpa, se eu não respondi, fala de novo que eu reforço que eu tento responder melhor, tá? Pode falar. Depois nós temos uma situação aqui, narrada pela professora Claudete, de um exemplo cometido pela HP, que violaria situações, inclusive éticas por parte da empresa, penso eu que também acabaria se encontrando em questões até da própria responsabilidade social da empresa, de agir de forma ética também nesse âmbito consumerista. Como você veria isso? Eu vou chamar o aluno do professor Clodomiro. Me parece que o consumidor tem um poder na mão que ele desperdiça, que é não escolher a empresa que o respeita. A empresa que eu atendo, as empresas que eu atendo, eu falo, cara, quem respeita o Código de Defesa do Consumidor, respeita o consumidor. Essa mensagem é muito clara e cada vez mais nós vamos ter isso em mente. Então nós temos que saber que quando uma empresa ela ela viola, seja sendo flagrada na obsolescência programada, ela viola um direito, ela engana o consumidor. Ô, consumidor, você não sabia, mas vai acabar esse produto em 1 ano. Vai parar de funcionar. Que postura? Isso é compatível com boa-fé? Será que isso é razoável? Só que nós vamos lá e compramos dele de novo. Então, nós consumidores ajudamos a empresa que não é socialmente responsável a continuar no mercado. Se nós chamarmos o poder para nós e dissermos, não, chega. Uma das coisas que o Código de Defesa do Consumidor tem, que é pouco explorado, talvez o momento seja propício para explorar, é a possibilidade de acordos coletivos de consumo.
Então, peraí, vamos fazer aqui uma convenção coletiva de consumo para dizer, obsolescência programada, acabou. O acesso ao crédito muito facilitado, acabou. E nós começarmos a chamar isso para frente e uma atuação, quem sabe, um projeto para a faculdade. Bora? Não sei se eu respondi também, mas obrigado pela pergunta, boa pergunta. E se o Alexandre quiser me ajudar, Alexandre, porque isso aí é o professor nosso, um cara fantástico, Clodomiro Banvart Júnior. Isso aí. Nossa pesquisa no mestrado, inclusive, também do professor Arthur, né? E daí ele pode responder com maior propriedade, viu? Porque ele é o filho do Axel Honneth, tá bom? Doutor Flávio, obrigado pela palavra novamente. Eu quero passar a nossa presidente do CA, a Isabela Quero, que ela quer fazer uma pergunta ao doutor. Isabela, por favor. Obrigada, professor. Está dando para me ouvir? Estou de fone? Então tá, Sim. professor. Uma dúvida que me surgiu, essa questão da obsolescência programada, parece-me que deve ser reprimida, né, por parte dos poderes. E enquanto o senhor ministrava a palestra, pensei-me que durante esse tempo da pandemia, é claro que acredito que para a maioria das pessoas tem sido um tempo, inclusive já de experienciar a crise e de um tempo onde a crise vai ser talvez experienciada ainda com mais força. Mas eu tenho vislumbrado que para uma outra parcela da sociedade, que talvez tenha uma outra estabilidade, está havendo inclusive avanços tecnológicos, onde fala-se que a própria sociedade, em razões ainda de tecnologia, já avançou o que não avançaria, inclusive se não fosse a crise. Então, entendo que haverá obsolescência não programada. Então, muitas das coisas que já temos tornarão-se obsoletas, mas por razões não programadas. E isso parece-me não ruim, por questões de avanços tecnológicos, entendo que a sociedade deve caminhar nesse sentido, mas parece-me ruim no sentido de que não serão todos que acompanharão isso. E isso vai criar uma desigualdade no sentido financeiro, no sentido de separação de classes mesmo. Nesse período, onde haverá avanços tecnológicos, coisas vão se tornar obsoletas em meses, e o comércio vai ter que produzir novas coisas, e as pessoas, por questões pessoais ou não, vão consumir, e vai criar uma disparidade. O senhor acha que essa obsolescência ela deve ser reprimida, esse avanço tecnológico, neste período, nós não devemos incentivar, ou nós devemos incentivá-lo ainda com um certo freio em razão de solidariedade? Temos que incentivar e incluir. Nós temos que nivelar por cima, né? Nós temos que permitir acesso a todos. Boa pergunta, Isabela. Obrigado pela sua preocupação. Nós não podemos admitir mais que haja exclusão, né? Isso não quer dizer frear o desenvolvimento econômico-tecnológico. Nós temos que, ao desenvolver, permitir que haja acesso a essas pessoas. Então, uma das coisas que pode ser feita estão criando novas tecnologias, estão vendendo mais, aproveite isso e como contrapartida pelo princípio da solidariedade social, faça a inclusão de comunidades carentes em X localidades. Então, eu já vou fazendo o meu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, vou fazendo a inclusão social. Por que dizer que nós temos que primeiro crescer para depois incluir? Isso já não funcionou e não funciona no mundo há trocentos anos. Essa obsolescência não tem que ser reprimida. Isso vai acontecer e acontece, é natural. O produto foi feito para ser superado. Isso é do desafio. Mas eu te pergunto, será que se essas tecnologias que estão aparecendo, que não ia aparecer se não fosse a pandemia, elas já estavam guardadas com os fabricantes que esperavam o momento de lançá-las, ou eles investiram agora e descobriram agora? Então, a mim parece que quando o Steve Jobs ele fazia o lançamento anual, e em alguns lugares eu li, que ele já sabia qual seria o próximo lançamento.
Então, já tinha tecnologia suficiente para um produto melhor para nós consumidores, mas não os oferecia. Será que não é uma outra obsolescência? Será que essa não precisa ser investigada? Porque essa é a que nos gera uma dependência e que faz a gente trocar de produto todo ano. Será que se ele fizesse diferente do que ele fez, ele teria chegado onde chegou? Será que a Apple seria desse tamanho? Não sei. Sinceramente, não sei. Mas nós temos que compatibilizar a defesa do consumidor com o desenvolvimento de tecnologia. Sempre com inclusão social, porque a Constituição determina. Redução de desigualdade, inclusão social, solidariedade social, são determinações da Constituição. E embora nós estejamos em momento de ameaças à Constituição, nós temos que defendê-la e garantir que ela se mantenha e que nós tenhamos esse arcabouço aí para não ter mais retrocesso do que já estamos tendo. Obrigado pela pergunta, parabéns pelo seu interesse e engajamento. Eu que agradeço, professor. Eu acho muito interessante essa situação, Flávio. Até se ninguém for mais fazer perguntas, eu queria trazer para debate aqui alguma situação. Eu lembro que há muito tempo atrás, uns 7, 8 anos, o pessoal discutia essa situação. O Steve Jobs já ter planejado um iPhone à prova d'água, sendo que o primeiro iPhone resistente à água só foi lançado em 2014, 2015. Em 2010 já tinha iPhones produzidos. Mas isso mostra para a gente, Flávio, uma necessária intervenção do Estado, primeiro porque o artigo 170 da Constituição Federal vem mostrar essa possibilidade, livre iniciativa, defesa do consumidor e tudo mais, e nos mostra essa percepção de solidariedade, que se deixasse naquela concepção liberal do início do século XIX, de que o livre mercado se autorregularia, quem garantiria que essa obsolescência programada algum dia seria alvo de discussão, seria embate técnico, embate jurídico de discussão? Estaríamos aí em constantes monopólios, em constantes oligopólios dos fabricantes de produtos, etc. Certo? Então, eu penso nesse mesmo sentido de uma necessária intervenção do Estado, justamente para defender os interesses do consumidor. E, assim, não tenho tanta propriedade para falar de direito do consumidor igual você, mas se procurar meu CPF no Projud, vocês vão ver que eu acho que eu sou um dos advogados que mais tem problemas consumeristas aqui em Londrina. Porque eu acho inadmissível eu comprar um produto com 3 anos, um televisor, um videogame, um aparelho de TV, e que 1 ano e meio depois, simplesmente ele para de funcionar por problemas técnicos, e o fabricante vem e simplesmente fala, não temos mais garantia. Não, pera lá. E quantas pessoas ainda que por uma falta de conhecimento técnico e jurídico necessário, simplesmente deixam de buscar os direitos dela por achar que ela não tem mais garantia e eu não tenho direito a outro produto, não tenho direito a ressarcimento. Certo? E pior, então, Eduardo, às vezes ele vai para o advogado fala, mas a garantia acabou e você perdeu. Existe isso também. E a pessoa pagando, às vezes, até hoje o negócio e já estragou o produto, né? Não, o bom desses momentos assim é que a gente descobre que o videogame dele quebrou, né? Quebrou essa videogame, né, Calixto? Quebrou essa videogame. Tive que notificar a Sony, inclusive, mas já resolvi. Desculpa, mas deu para deixar passar batido. Mas também aí entra... A Austrália entrou com uma ação contra a Sony por quebras prematuras do... Não lembro agora de qual videogame. A Sony, eu entendo muito de videogame. Tinha o pessoal também da Dell, que tinha a situação de quando atualizava do Windows 8 para o Windows 10, dava uma queima no chipset. São vários transtornos. Aí, dentro do que o Alexandre falou, da garantia, né? Acabou a garantia. Aí o pessoal lá na loja já quer empurrar uma garantia estendida para o cara comprar mesmo, sabendo que ele vai ter um direito aí, uma reparação por dano material por vício oculto, tudo mais. E aí a gente pode cair até em discussões aí que o menino Arthur, nosso querido Arthur, não gosta muito da modernidade líquida aí do Bauman, que fala do consumo, que gera consumo atrás de consumo, dessa Como nova você não gosta lógica do aí. Bauman? Quem que não quer o Arthur? Tem que gostar do Bauman, cara.
Não que eu não gosto, por questões de metodologia teórica eu deixei ele um pouquinho de lado, mas eu amo o Bauman, tem uma coleção dele aqui. Ah, maravilha. Ó, Lipovetsky também. Sim. O Lipovetsky está dando aula, por sinal, na PUC do Rio Grande do Sul, né? Que legal. Ele é... Vamos lá, fala, Calixto. Não sei se te interrompi, desculpa. Não. Basicamente era isso que eu gostaria. E também dentro dessa intervenção do Estado, nós vemos aí um assunto um pouco fora, mas das próprias recentes medidas provisórias aí. Teve a medida provisória para resguardar o âmbito da cultura, do turismo também, que ainda continua trazendo a figura do consumidor, mas também... Os liberais falando, não vamos intervir na economia. Opa! Vamos intervir na economia, porque senão vai ter problema aí com... Vamos intervir na economia. E as intervenções horríveis, né? As medidas provisórias não vão... É impossível que aquilo saia como lei. Né? Não vão caducar. Pelo amor de Deus, são horríveis. Falam que relações de consumo são caso fortuito e força maior. Configuram um caso fortuito e força maior e não dá dano moral. Absurdo. Tecnicamente, inclusive, ridículo. Não dá. Doutor Flávio, só para... O professor Bruno, vou fazer uma pergunta. O Arthur também depois. Professor Bruno? O doutor Flávio, duas coisas que me vêm à cabeça, principalmente por conta dessa pandemia. A primeira, você como mais praticante da área do consumidor, o que nós vamos, como consumidores e as empresas como fornecedoras, nós e eles vamos conseguir levar quando a gente começar a voltar ao normal, ao novo normal, né? Quando a gente fala de relações comerciais, né? De produtos em massa, etc. Vai continuar, a tendência é que continue dessa mesma maneira, ou as empresas vão ter que ter um olhar diferenciado ao divulgar, ao criar os seus produtos, bem como também os consumidores. A tendência é que haja uma diminuição desse consumo, ou um melhor enquadramento, né? Até a Isabela falou da obsolescência programada de uma outra maneira e tal. Qual que é a tendência aí dentro do comércio, né? Que nós teremos aí após pandemia e um novo mundo, digamos assim. E depois eu quero fazer mais uma, mas é mais uma colocação de uma outra situação. Aí fala um pouquinho sobre essa, depois eu faço a outra. Excelente pergunta, professor. Obrigado. Tudo isso. Me parece que a gente precisa, primeiro, superar essa antinomia, consumidor versus fornecedor, parar de olhar que existem lados opostos nessa relação. A relação só acontece porque há uma troca, há interesses convergentes, e essa troca é natural que seja feita. Eu quero te vender, eu quero comprar de você. Então, o princípio de colaboração precisa estar mais presente, e isso quer dizer que eu preciso estar mais aberto a ser honesto e correto com o meu parceiro contratual, e aí vai demandar do fornecedor uma postura, e o consumidor vai esperar isso, me parece. Eu sou otimista, né? Eu sou um eterno otimista, eu espero que seja eterno otimista, apesar de tudo. Então, me parece que o fornecedor vai ser obrigado a agir com mais ética, que o consumidor não dá mais. Né? Só que não vai ter essa possibilidade de quero ganhar a qualquer custo. Né? Inclusive, algumas colegas, em defesa, criam história mirabolante de você entra com uma petição inicial, a contestação vem mentindo, ou porque foi enganada pelo fornecedor, ou porque cria uma tese. Essa postura, eu não aguento mais. Eu já começo a minha impugnação com a contestação falando, não é possível mais que, nesse momento, estejamos discutindo, inventando fatos. Isso cansou. Então, é uma postura agora de ser mais coerente com aquilo que é verdadeiro, e nós precisamos ser mais... Qual que é o problema de ser verdadeiro? Eu erro, não sei tudo, falei bobagem aqui, qual é o problema nisso?
Então, nós precisamos resgatar a busca da verdade. Chega de pós-verdade. Não dá para fazer de conta que voltar à discussão de terra plana, pelo amor, isso vai ser muito superado. Vai ter aí, né? O Humberto Eco falava que as mídias sociais dariam voz a uma enormidade de idiotas. Aconteceu isso, está acontecendo, mas isso também vai ser superado, né? Isso também vai... não é possível, né? Então, o mercado ele vai tender a ser mais saudável porque o consumidor vai escolher melhor aquilo que ele quer comprar, a forma que ele quer comprar, e quem ele compra. Não vai continuar... Eu vi uma discussão teve um mercado que tinha matado um cachorro, o segurança matou o cachorro, as pessoas, não vamos mais não, naquele mercado a gente não compra mais. Então, existe um apelo para isso e nós precisamos só cuidar da nossa memória, né? Nós temos uma tendência a esquecer, deixar para lá, e nós temos que cuidar da memória para não permitir que abusos voltem a acontecer e que seja, de fato, um novo momento. Mas esse novo momento demanda, dos dois lados, mais propensão para o diálogo e para o bom senso. Um debate mais aberto e verdadeiro, e não com uma busca de querer ganhar a qualquer custo. Não sei se respondi, mas é isso que eu... Não, sim. É mais um debate mesmo. O que me leva a uma outra questão. Eu já havia notado, né, uma situação dessa há bastante tempo, acho que todo mundo nota, mas ninguém vai atrás, ninguém quer saber, ninguém, né, já virou parte do cotidiano, que é aquela situação que, às vezes, o seu celular está em cima da mesa, quieto ali, você está almoçando, conversando com a sua esposa, vamos comprar um carro, vamos fazer uma viagem, vamos comprar uma roupa para o meu filho. Na hora que você abre o celular, já vem no Facebook, no Instagram, as propagandas totalmente direcionadas àquilo que você está buscando, né? Se você procura, né, no Google, beleza, procurei agora, né? Agora já, em muitas ocasiões, às vezes vira até piada, você está longe do celular, falou uma coisa totalmente aleatória e depois já aparece no celular, né? Eu acho que isso é uma tendência, já acontece há bastante tempo, né? São os algoritmos, enfim, e eu acho que até uma tendência maior, agora cada vez mais, de atingir os consumidores especificamente, né, que procuram aqueles bens. Então, eu acredito que isso será uma tendência também agora daqui para frente. O que você pode nos dizer desse funcionamento? Eu concordo. Eu estava contando para o meu sogro, para minha sogra, na mesa do almoço, que eles seriam avós. E meu sogro pegou o celular e falou: nossa, promoção de berço. Como é que pode, né? Mas a violação da nossa privacidade é gigantesca, né? Eu amo o Google, amo vocês todos que estão nos ouvindo. Beijo, tio Sam, beijo para todo mundo, amo vocês. Steve Jobs, tá lá, tudo que eu falei aqui, eu falo por amor ao mercado. Mas isso é uma violação da privacidade, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive a brasileira, tenta falar: opa, calma aí, você não pode ter acesso a esse tipo de informação, não pode compartilhar esse tipo de informação. O tratamento dos dados pessoais, isso são os dados pessoais nossos, né? Esses dados pessoais não podem ser tratados, você tem que ter limite desse tratamento de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados tem parte dela que vai entrar em vigor em agosto, né? Daqui 2 meses entra em vigor. Algumas partes já entraram em vigor, mas ainda não temos Autoridade Nacional de Proteção e Defesa dos Dados. E o governo está tentando levar as sanções da LGPD para agosto de 2021. Colocou isso em uma das medidas provisórias dele. Não adianta nada, é uma bobagem ele tentar fazer isso, né? Isso gera uma maior insegurança jurídica no mercado, mas se, com o diálogo das fontes, aproveitando a pergunta anterior, a lei vai entrar em vigor, não as sanções, mas com o diálogo das fontes existem as sanções no Código de Defesa do Consumidor, eu pego a lei, as sanções do CDC e aplico uma sanção. O Ministério Público está fazendo isso já em alguns lugares, né? Então, no Distrito Federal, inclusive, existe uma promotoria especializada em inteligência artificial e proteção de dados. Então, há uma tendência do Estado também se aparelhar nas suas ações fiscalizadoras, de dizer: opa,
esse tipo de prática não pode. Então, se o Flávio quiser pesquisar o preço de berço, ou que o sogro dele pesquise, ele que vai fazer isso, né? E não eu ser invadido na minha privacidade, Bruno, e sabe-se lá com quem que foi compartilhada as minhas informações. Então, há uma vedação a isso. Não sei se respondi, qualquer coisa voltamos ao tema. Obrigado. Mas a LGPD tem que estudar, hein, gente? A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, fundamental. Estamos atuando fortemente isso no nosso escritório também, porque é um tema delicioso de trabalhar. A lei tem uma estrutura montada parecida com o Código de Defesa do Consumidor, há inspiração no CDC. Claro que há inspiração também na Lei Europeia de Proteção de Dados, mas há inspiração no CDC, as formas de responsabilidade e tal. Então, é uma lei gostosa de trabalhar. Agora, o professor Arthur queria fazer uma pergunta. Por favor. Opa, obrigado. Primeiro, parabéns, Flávio, pela palestra. Sempre um show te assistir. Cara, minha dúvida é um pouco mais pragmática acerca do que seria essa vida útil do bem, né? Quais são os critérios de caracterização desse... Porque eu acho que a base do RESP do Salomão foi através do artigo 26, parágrafo 3º do CDC, que é especificamente do vício oculto. Então, qual é o critério da vida útil do bem? A marca, o tipo, enfim. Gostaria de saber mais disso. Obrigado. Arthur. É uma expectativa gerada, né? Você compra, era um caminhão, não era? Não lembro qual produto que era. Ou eu usei isso num caminhão. Era um trator. Um trator. Existe uma expectativa de vida, né? Quem compra um celular tem expectativa que vai durar 2 anos. É subjetivo, mas é já na nossa experiência, na experiência criada pelo fornecedor. O fornecedor nos acostumou a que o celular vai ser trocado dali 1 ano e meio, 2 anos. Então, é com base nessa nossa experiência. Um carro, quanto tempo deve durar? Mas não é um tabelamento, não vai ser criado algo objetivo. É uma sensação, uma experimentação nossa. Qual que é a legítima expectativa do consumidor que adquire um trator? Não é que quebre em 2 anos, ou 3. Então, essa expectativa, essa legítima expectativa que tem que ser respeitada. Mas não é critério objetivo, tá? Não sei se eu respondi. O Arthur também não está indo para o cabeleireiro, hein? Flávio. Muito obrigado novamente. Agora eu vou passar a palavra à professora Luciana, que ela está ansiosa aqui no meu WhatsApp, falando, eu quero perguntar. Então, professora Luciana, minha amiga Lu, a palavra é sua. Pergunte, se esbalde, e use nosso amigo Flávio aí com seu conhecimento todo. Professora Luciana. Está sem som. Nossa, ainda bem que eu xinguei antes de acessar o microfone. Eu preciso perder esse vídeo. Eu acho muito bacana, eu conversei com os meus alunos do 9º semestre, e eu falei para eles assim, entrem, assistam e prestigiem a palestra, porque quem vai cair no mercado de trabalho, assim, a ação de direito do consumidor é um negócio que entra bastante, que cai bastante. E aí eu queria compartilhar aqui com vocês, o Flávio falou sobre essa questão de dizer a verdade, de assumir o erro. Uma amiga minha, não foi comigo especificamente, mas na época nós estávamos começando a advogar, foi aquele caso do bombom com larva. Aquele bombom que provavelmente, ou no transporte, ou no armazenamento do produto na gôndola do supermercado, acabou com microfuro e contaminou. Vocês sabem o que o advogado da Mondelez alegou na contestação? Que a mãe da minha amiga teria feito, e por isso que ela estava pleiteando aquela indenização? Que ela tinha uma criação de larvas. Que a minha cliente é que tinha inserido, que a mãe da minha amiga é que tinha inserido a larva no bombom. Alô? Pelo amor de Deus, né? Nós estamos ouvindo. Inacreditável. Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou... Tá me ouvindo?
Beleza. Oh, meu Deus do céu. Alto e bom som, tranquilo. Não estou acreditando, mas... Não, estou acreditando. Juro por Deus. Juro por Deus. Ele colocou na contestação que a cliente tinha uma criação de larvas e que ela havia sido responsável pela contaminação do bombom. Eu falei, caralho! Eu falei assim, eu tô lendo isso. Quando a minha amiga me falou, eu falei assim, não, está de gozação. Eu falei assim, eu tenho que ler isso. E estava lá na petição que ela tinha uma larva, um criame de larva. Mas, assim, o que eu queria só, a título de complementação, de contribuir até no que o Flávio falou, eu atuo muito com o direito do idoso. Eu trabalho muito com alguns interdição, essas coisas nesse sentido. E é muito comum aposentados que refazem empréstimos no banco e aquilo vira um ciclo vicioso e chega num momento que eles não conseguem mais pagar. Eu atendi esses dias no escritório que ele falava assim, mas doutora, eu já paguei 40 parcelas, depois eu paguei mais 20, depois eu paguei mais 30 e esse negócio não acaba nunca. Então, em relação a esse período de pandemia, o que nos espera, eu não sou muito otimista, sabe? Eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho, eu prefiro me qualificar como pessimista e esperançosa. Porque, assim, nós precisamos pensar na interligação das próprias áreas do direito, nessa questão macro. Quando a gente fala aqui de direito do consumidor, direito do recomeço, e eu estou aqui, inclusive, com o texto da PL 3515, que o Flávio falou, que vem alterar o artigo 4º do CDC, e o inciso 10, que consta nesse texto, diz assim, prevenção e tratamento do endividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Quem lida com o direito do idoso já sabe que essa exclusão já ocorre. Ela é fato. Isso aí, eu fico assim agoniada quando chega esse tipo de caso até o meu conhecimento. E quando a gente pensa, por exemplo, num micro-universo de uma cidade como Cornélio, em que muito do comércio depende, por exemplo, de dinheiro advindo de aposentadorias, que a própria relação de consumo depende da inserção desse consumidor idoso no mercado, de forma que ele se reestruture, eu acho assim, é de suma importância a discussão a respeito deste tema e não jogar nas costas da obsolescência o peso ou a possibilidade de uma reconstrução de uma economia, que a gente está vendo que a prova cabal, que ou a gente para e repensa no nosso modo de enxergar o mundo, a nossa inserção em sociedade, o nosso papel dentro dessa vida em coletivo, ou a gente muda, a gente não tem alternativa mais. E sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu particularmente eu ando temendo muito mais a violação por parte do Estado dos meus dados do que propriamente dito de empresas, enfim. Eu não sei para onde é que eu corro. Trocando em miúdos é isso. Me parece que a tentativa de protelar a Lei Geral de Proteção de Dados é justamente para o Estado se proteger. O Estado está acessando os nossos dados de forma perigosa, inclusive para planejamento de privatização do SERPRO e outros lugares que têm os nossos dados mais econômicos, vulneráveis e sensíveis. Então, existe mesmo esse risco, ele é real. O idoso, ele é um dos principais alvos
do endividamento sucessivo e do superendividamento, no mundo todo, né? Fala, mas superendividamento é uma coisa do Brasil. Não, o mundo inteiro já tem o superendividamento, leis que tratam, que prevêem o superendividamento. Quando que ele acontece? Ele acontece quando o idoso ele é levado a idoso, quem é vulnerável, e também pessoas que têm... eu pago minha conta em dia normal, né? Estou lá, sei a minha parcela, tudo cabe no meu bolso, estou controlado. Aí vem um trem, tipo pandemia, e perdi emprego, perdi minha renda, teve qualquer situação, e aquilo que eu tinha me comprometido a pagar, eu já não consigo mais, por conta de um acidente da vida. E vou ficar em superendividamento. Então, para essas pessoas de boa fé, precisa ter um direito de recomeçar. E uma das coisas que vai acontecer, Luciano, se for aprovado, o fornecedor que oferecer e conceder crédito para quem se demonstrar que não tinha condições de cumprir com aquele crédito, ele vai, inclusive, ele faltar uma sessão, uma audiência, pode ser compelido, ele vai perder os juros dele. Então, ele só vai receber o principal. Uma das questões que se discute no PL. Não sei se passa isso, se não passa, como é que... Enfim. Mas mecanismos para isso estão sendo criados. A gente tem que apoiar. Aprova PL 3515. Hashtag aprova PL 3515. Mas parabéns. Concordo com você. Eu sou esperançoso também. Tomara que nós mudemos, né? Eu não sou católico, mas a Madre Teresa de Calcutá, ela falava, nossa, mas você faz o que você faz, você não vai mudar o mundo? Não. O que eu faço é só uma gota no oceano. Mas sem essa gota, o oceano ia ser menor. Nós temos que nos preocupar com essa conduta, né? A conduta que Sobral Pinto tinha. Nós temos que nos preocupar com quem somos, o que fazemos e para quem deixamos. Nós temos que ser mais inteirados com o mundo, mais interessados na coletividade. Existe lembrando do seminário, Eduardo, do seminário do professor Sérgio, tem na África um princípio Ubuntu, o Ubuntu. Um antropólogo americano foi visitar uma região lá e se deparou com uma situação que ele falou, vou testar essas crianças. Colocou um pacote de doces numa árvore e falou, aquela que chegar primeiro ao outro lado da árvore ganha todos os doces para si. Quando ele falou valendo, as crianças deram-se as mãos e foram todas até a árvore pegar o doce. Aí ele falou, como assim? Ele falou, as crianças responderam, se uma só chegasse lá, uma ficaria feliz e todas as outras perderiam. Mas como todas nós fomos juntas, nós partilhamos e todas nós estamos felizes. Eu acho que é esse princípio que nós precisamos começar a adotar. Se nós estamos falando que a Constituição nos dá a possibilidade de solidariedade, que sejamos solidários. Não vamos esperar que o Estado e essa polarização que existe mude de uma hora para outra, mas nossa postura ser mais amorosa e mais preocupada com a verdade, mais preocupada com... Eu não vou fazer para ganhar isso, eu vou fazer porque eu acredito que é melhor para o mundo. E se vocês não acreditarem nisso, aí a gente não esperar do outro, né? E aí a gente criar esse mundão melhor. Aqui tem agora, nesse momento, 52 pessoas. 52 pessoas fazendo isso, já vamos melhorar significativamente o mundo, com certeza. Não será só uma gota, serão 52 gotas no oceano, e o oceano, assim, vai ficando mais limpinho. Não, com certeza. Não, imagina. E isso que você mencionou na sua fala, nós já conseguimos perceber esse posicionamento, eu não sei se ético seria a palavra mais adequada quando a gente está falando aqui de capital, de mundo de negócio, de comércio. Eu sou meio reticente em relação a... Eu não gosto de usar essa palavra nesse sentido, mas nós temos exemplos claros. Hoje Luciana, se eu tiver que investir o meu rico dinheirinho de professor e advogado, assim, eu vou comprar com Magazine Luiza, que foi uma rede de varejo que durante a pandemia aumentou o auxílio creche das suas mães, foi uma loja de varejo que promoveu toda sorte de posicionamento social em relação à questão a pessoas mais vulneráveis. Eu já tenho as minhas empresas
que tiveram uma outra tratativa, e aí aqui isso é público, acho que nós podemos tratar isso nesse momento. Por exemplo, a rede de hamburgueria Madeiro, ele já sente no seu cotidiano enquanto empresa, enquanto rede de lanchonetes, o peso da sua postura perante o consumidor. E nós temos um poder que a gente ainda não consegue nem entender, nem estudar a sua dimensão, que é exatamente esse mundo hiperconectado, esse mundo das redes. O consumidor tem nas suas mãos um poder de transformação nesse momento muito grande. Acho que agora é a hora de exatamente isso que você falou, hashtag aprova 3515, entendeu? Eu acho que é isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma ponderação? Até em relação a isso mesmo, né? Foi dito agora há pouco pelo Flávio, que acho que a professora Claudete perguntou, em relação ao consumidor, o poder que ele tem. Realmente, isso já vem se notando essa mudança no comportamento do consumidor há alguns anos, né? Em relação à questão ambiental e social, especialmente. Sabemos que muitas empresas fazem isso em razão até mesmo de ter um retorno de marketing e depois, lógico, lucrar mais. Uma coisa é fato, lucro não é proibido, não é feio. Lucrar é o fim da empresa, na verdade. Entretanto, é possível ela se contextualizar em toda a sociedade. Ela faz parte de uma cidade, um bairro, uma região, e o impacto que ela faz, tanto negativo quanto positivo, ela vai impactar em toda aquela região, em toda aquela cidade. Na pandemia também estamos vendo isso, em relação a certas posturas em rede social, quanto a ou menosprezar o vírus, ou menosprezar a vida, e isso tem também repercutido em relação às suas vendas, em relação a seu faturamento. Isso é um aspecto importante que nós, como o Dr. Flávio falou, em relação a dar exemplo, a ser mais solidário, né? Nós vemos no Estado, não é verdade? O Estado é um grande contrato social. Nós não podemos esquecer que não é só eu no Estado, é eu, você e nós. Então, realmente é um aspecto importante, até para todos os nossos alunos, de que utilize rede social com muita responsabilidade, não é verdade? Para evitar qualquer tipo de repercussão negativa na sua vida pessoal. Já vimos casos de pessoas perderem emprego por causa disso, perder estágio, então, tome muito cuidado. Antes de encerrar, eu queria passar a palavra ao representante do CA, do Centro Acadêmico, para que ele faça aí um agradecimento em nome dos alunos. Depois, a professora Luciana encerra de vez nossa aula excelente. Muito obrigado. Jonathan, você está aí? É o Jonathan, né? Jonathan? Sim. Eu queria agradecer em nome do Centro Acadêmico. O conhecimento foi de grande valia. Parabéns para o professor Flávio. Assim, me deu uma amplitude mesmo, assim, lendo a lei física, não dá para observar a amplitude do tema. Então, quero agradecer, né, pela explanação, pela explicação aí, proveitosa, e em nome dos alunos posso dizer que, assim, foi bastante proveitosa a palestra. Assim, agradeço a todos, os mediadores, em nome do Centro Acadêmico e em nome dos alunos. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Jonathan. Obrigado. Bora estudar, bora pesquisar. É isso aí, estamos juntos. Alexandre, você está aí? Posso falar? Pode falar, professora Luciana, é com você agora. Muito obrigado. Você está vendo como eu fiquei comportada hoje? Me comportei, só te azucrinei no WhatsApp. Olha, é muito bacana esse tipo de momento. É extremamente importante essa interação, especialmente com profissionais mais experientes, como o Flávio, que tem uma bagagem profissional muito significativa e consegue fazer essa tradução, esse link com
com todos os níveis, em especial aqui, os meninos da graduação, eles estavam, assim, morrendo de... Ele falou assim, professora, eu vou ter que falar, eu vou ter que fazer alguma coisa? E eu falei que não, eu falei assim, que eles iam ter que ficar quietinhos, que eles só iam aparecer aqui. Agora eles falaram, fizeram bonito, eu vi, assim, que tem bastante gente de todos os períodos aqui. Para a gente finalizar, agradecer muito a presença do Flávio. Eles gostaram muito, eles conversam conosco aqui nos bastidores a respeito do tema. Em nome do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão do curso de Direito, do qual eu faço parte, você pode ter certeza que a hora que a Manu tiver maiorzinha e que você estiver dormindo, aí a gente também te chama, outras vezes pode ter certeza que você será nosso... Saiba que eu sempre à disposição. Você vai ser nosso convidado, e é isso. Agradecer, pedir para que todo mundo continue se cuidando, aquela tríade lá, lavando a mãozinha, usando a máscara, e se possível, ficando em casa. Eu sou muito pragmática nesse sentido, nós sabemos que não está tudo bem, mas como vai ficar, mas vai passar, e aí como vai ficar depende exatamente de cada um de nós. Quando nós iniciamos a palestra, nós tínhamos aproximadamente 70 pessoas ou mais. Então, se cada um desses 70, no seu dia a dia, promover uma atitude mais responsável, uma atitude mais consciente, se cada um de nós, advogados, dedicar-se um pouquinho mais à pesquisa, à luta pelos direitos mais vulneráveis, eu acredito que nós tenhamos a chance de passar dessa de uma forma um pouquinho melhor. E é isso, gente. Flávio, muito obrigado. Se você quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Eu quero para dizer, eu concordo, o momento é muito difícil, mas todos sabemos que é um momento passageiro. E nós temos que aproveitar esse momento de passagem para que o destino a que chegaremos em breve seja melhor do que a partida. A gente tem que aproveitar, a gente sabe que está difícil, é legítimo sofrer. A gente não pode, hoje eu estou triste, não devia estar triste. Não, a gente pode estar triste. A gente pode ter momentos delicados. Somos seres humanos só que nós não precisamos também passar por isso sozinhos. Nós podemos ligar, fazer uma videochamada para alguém. Nós precisamos buscar por apoio externo, porque o mundo não foi... E isso está provado na pandemia. Nós não nos satisfazemos sozinhos. Esse isolamento nos mostra que a gente quer abraço, a gente quer convívio. E a gente tem que valorizar isso. E fazer isso nesse momento na forma e no limite do que nós podemos. Para construir um amanhã melhor. O mundo nos dá a oportunidade hoje, única nas nossas diferentes gerações, de fazer parar. Esse automático que vocês estão não está funcionando. Parem, reflitam e façam um amanhã melhor do que vocês estão fazendo hoje. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, né? Vamos aproveitar isso de construir algo melhor para nós mesmos. E para fazer isso, nós vamos construir melhor para o outro. Estejamos e sejamos mais interessados na vida do outro, no bom sentido, não no sentido de bisbilhotar, mas no sentido de querer estender a mão. Né? Eu adoro abraçar as pessoas, hoje não posso. Minha filha esperou 9 meses para nascer e não pode conhecer ninguém. Mas esse é o momento de passagem, e que nos preparemos para o momento futuro, não de forma passiva, mas em construção, que façamos essa construção coletivamente para um mundo mais justo, melhor, que o direito tem muitas armas para oferecer para esse mundo ser melhor e mais justo. Temos todas as armas nas nossas mãos, que as usemos com livros que são de forma sábia, humilde e querendo encontrar a verdade e não querendo ditar a verdade. Bora construir esse mundão melhor. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma delícia estar aqui com vocês.
Agradeço de coração a paciência de terem me ouvido aqui, de eu ter aprendido um pouco com vocês, porque essa troca sempre nos dá muito, eu aprendi bastante, desculpa, não foi pouco não, aprendi bastante com vocês, e aprendi, e que aprendamos cada vez mais, né? Que estejamos abertos ao aprendizado, isso que a academia nos oferece. Muito obrigado, contem sempre comigo, mandem zap, me sigam no Instagram, vamos trocar informação, meu Instagram é @FlávioHCPaula. Bora construir um mundão melhor aí. Contem comigo. Se Deus quiser. Bruno, você tá aí, Bruno? Estou aqui. Faz o encerramento, por favor. Só agradecer ao Dr. Flávio novamente pela participação. Obrigado, sempre à disposição. Né? Sempre que a gente solicita, ele está em prontidão. Agradecer ao Arthur, ao Alexandre, ao Eduardo, que estiveram conduzindo aí, o Jonathan, que tenhamos uma ótima noite. Lembrando que amanhã temos novamente a palestra, né, do professor Fábio, às 17h30, encaminharemos o link também um pouco antes, e que passemos bem até amanhã para nos encontrarmos novamente. Boa noite a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Amém. Então, até amanhã, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.